porque acho que a gente bateu pouco no Haiti. Né? Eu até escutei o Vamp falando isso no bastidor, porque muito provavelmente o Marrocos vai golear o Haiti já é eliminado. Então talvez o Brasil deveria ter se preocupado em fazer mais saldo. O Brasil tem 26 atletas convocados. Ancelotti em 2 jogos já usou 20. Só não usou o Neymar, que tá aí voltando. Jogadores de linha: Bremer, Alexandro e Léo Léo Pereira. Pereira. E os 2 goleiros, 6. Usou 20. O Haiti, que já tá eliminado, tu acha que o último jogo vai fazer o quê? Bota todo mundo pra brincar, irmão. Foi pra Copa, já estamos eliminados, vai pensar um time titular. Ah, vou defender contra o Marrocos. Vai jogar. Ganhou a equipe marroquina. Eu acho que o saldo de gol vai ser fundamental. Você também acha, Ale? Não, vai ser decidido no saldo de gols. Eu acho que a seleção do Haiti tem uma questão também, né? Que é bom a gente sempre lembrar que vai ter seleção, pode ser que tenha seleção que se classifique com 3 pontos, né? Porque tem as terceiras colocadas, mas o Haiti não pode ser o terceiro desse grupo, porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto e ele perdeu para a Escócia, né? Então, o Haiti pode até fazer 3 pontos, pode ser até que tenha a seleção que classifique com 3 pontos, como terceiro colocado, mas o Haiti não pode ser o terceiro colocado, porque o primeiro critério é o confronto direto. E o Haiti tem uma coisa que não sei se é inocência ou se... que ele toma o gol, como tomou do Brasil, e ele quer partir para cima. A Escócia tomou o gol de Marrocos no primeiro minuto e continuou com a bunda na trave lá. A Escócia, ela foi para perder de pouco, talvez no segundo tempo, parte final do jogo, numa bola parada, numa situação de contra-ataque, tentar alguma coisa, mas a Escócia não mudou o plano de jogo dela em função do placar. O Haiti mudou e acho que vai fazer isso de uma maneira ainda mais acentuada contra a seleção de Marrocos. Eu tenho essa preocupação de que a Escócia está jogando pela classificação, um empate classifica a Escócia, com certeza com 4 pontos o terceiro colocado estará na próxima fase, e a Escócia também ela tem esse cuidado do seguinte, de não tomar uma goleada, de repente uma classificação com 3 pontos, e com um saldo negativo de 1 gol, pode ser que ela se classifique. Então, acho que a Escócia não vai... Eu lembro de uma conta que essa régua ia ser traçada muito, assim, o limite para você avançar assim no melhor terceiro colocado era no máximo 3 pontos e menos 2 de saldo, mais ou menos. Ale, tipo isso. você sabe que a Escócia, na sua história, em todas as competições, Eurocopa, Copa do Mundo, ela nunca passou de fase na sua história e nada. E pela primeira vez está tão próxima. Até mesmo aí, como você falou, não ser goleada ou somar 1 ponto e fazer 4 pontos e passar. Então, esse jogo do Brasil contra a Escócia, certeza que a Escócia vai estar toda fechada. E ali são jogadores que jogam na Premier League, jogam no campeonato, queira ou não, jogam no Celtic ou no Glasgow, são jogadores europeus que, para defender, não vai ser o Haiti para defender. Eu acho que tem essas duas diferenças aí, de maneira de enxergar o jogo. Então, a Escócia, se ela perder de 1-0, ela vai comemorar. Então, não vai sair, não vai se expor. E aí o Brasil vai ter dificuldade para fazer o saldo que precisa. E também ainda está jogando a classificação a Escócia. A Haiti, além de já estar fora, tem essa reação dela aí, que toma o gol, que aí para cima foi o que aconteceu com o Brasil. E o Brasil realmente... poderia, principalmente no segundo tempo, ter esse cuidado, né, com o saldo, ter aproveitado melhor as chances, não precisava diminuir a intensidade ou o ritmo. O Vamp falou uma coisa que eu concordo muito, cara, porque você tem que respeitar o momento do jogador, principalmente o jogador que tá confiante, que tá com moral, cara. O cara faz 2 gols, o cara tá com a caceta batendo no queixo, meu. Ele quer a bola para ele quer... Então, acho que ele tem que respeitar o momento do jogador, ele não fez isso, mas, de qualquer maneira, eu acho que já tem vários pontos positivos, né? O fato dele ter tirado o Igor Thiago e ter tirado o Ibañez, poderia ter tirado o Casemiro, mas o Casemiro é filhão dele, o Casemiro é filho dele. Mas já tirou os 2, e atuações individuais que foram destacadas, por exemplo, o Alisson, por exemplo, o Bruno Guimarães, o Paquetá, o próprio Vinícius Júnior, o próprio Matheus Cunha, que, na minha opinião, jogaram bem, fora aqueles que entraram depois, que alguns deles também mostraram que podem ajudar a seleção brasileira. Tem um negócio também, viu, Ale, viu, Enzo?
Na seleção tem o Ibanes, que tá no banco, lógico, não vai jogar, tá com cartão. Quero saber de vocês, o Casimiro tá com cartão amarelo e o Douglas Santos tá com cartão amarelo. Vocês acham que eles vão para o próximo jogo contra a Escócia ou tira pensando no mata? Porque a Holanda tá fazendo 2-0 agora na Suécia. Sim. Se a Holanda terminar em primeiro e o Brasil terminar em segundo no grupo, tudo vai definir lá, já pode dar Holanda e Brasil na próxima fase, né? Não, mesmo que seja o Japão, que não é bobo nenhum, É, então. muito pelo contrário. Vocês acham que ele tira o Casimiro e o Douglas? Eu acho que sim. Eu acho que ele poderia tirar, viu, Vamp? Porque, assim, o Douglas não tá fazendo uma Copa ruim. Ele não tá fazendo uma Copa ruim. Ele não tá comprometendo, inclusive, né? Tá fazendo ali o arroz com feijão, que é o que nós temos de lateral, é isso aí. E o Alexandro, eu acho que, evidentemente, hoje, fisicamente, inclusive, não é melhor do que o Douglas Santos, mas ele tem bastante personalidade, né? Então, acho que seria interessante dar ritmo para ele, já que, como você disse, ele foi um dos poucos que ainda não entrou em campo. E o Casemiro, ele podia usar a mesma desculpa que ele usou no jogo contra o Marrocos, que no intervalo ali, no vestiário, ele falou pro Ibanes e pro Casemiro que ia tirar eles porque por causa do amarelo, o que é mentira. É mentira, né? Me dá uma bala, né, mano? Vai enganar nós. Ei, quer enganar o velho? Ô, aí ele pode usar esse mesmo argumento pro Casemiro. Caso, é o seguinte, meu irmão, não posso perder você pro mata-mata, vou colocar o Fabinho aqui, e aí o Casemiro ele pode fazer uma preparação especial pensando no primeiro jogo da próxima fase. Então, acho que é bom para o Brasil, porque o Fabinho está jogando mais do que o Casemiro, e é bom para o Casemiro, que faz uma preparação especial para o primeiro jogo do mata-mata. Ô, Ale, sobre o que o Enzo jogou aqui pra nós, que tá na tela, sobre o Vinícius Júnior, né? O Ale não falou, só eu falei. Do Vini Júnior como esse quinto maior contribuidor de gols do Brasil desde 86, e também levantei a outra questão dele ter superado, inclusive, o Ronaldinho Gaúcho em participações em gol pela seleção brasileira. Os números estão aí, né? E você não tem como brigar com eles, você não tem como brigar. Mas o Vinícius realmente tem sido o melhor jogador da seleção, tem chamado a responsabilidade. Evidentemente que ainda toma decisões equivocadas. Isso acontece na seleção, mas acontece no Real Madrid também, até pelo estilo de jogo dele, né? De partir para cima. Mesmo quando tem marcação e cobertura próxima, ele tem essa característica de ir para dentro dos caras. E tá tudo bem, e a gente tem que agradecer o Vini porque ele tá jogando bem mesmo. Agora, na minha humilde opinião, ele não tem roupa para sentar na mesa com esses caras todos, inclusive com o Ronaldinho, inclusive com outros. Tecnicamente falando, ele é um cara decisivo, é um cara muito bom, dessa geração aí tem se mostrado realmente o melhor, mas, assim, tudo bem, eu respeito os números, mas eu também respeito o que eu vejo do futebol, os jogos que eu vi, esses caras mais que já pararam de jogar, o que eles produziram, para mim, tecnicamente, ele não fala nem a mesma língua dessa turma aí, viu? Concordo e assino embaixo. É isso. Ó, nessa lista aqui também tem o Neymar e eu queria voltar para falar de Neymar, porque o Ancelotti confirmou o Neymar no jogo contra a Escócia, pelo menos vai estar relacionado, pelo menos no banco de reservas ali para ganhar eventualmente alguma minutagem. Eu tava conversando ontem com o Carlos Alberto e ele comentou sobre a importância do Neymar ganhar minutos contra a Escócia e não começar de cara contra, seja Holanda ou Japão ou até Suécia no mata-mata. Vocês concordam a importância do Neymar de ganhar alguns minutos, nem que seja 20, 15 minutinhos contra a Escócia? Ó, eu acredito assim, por exemplo, dos latinos, os mais marrentos são os franceses. Italiano, ó, conversa bonita. Carlito tem uma conversa bonita. O cara perguntou do Neymar ontem. Ele falou, vai estar pronto pro próximo jogo. Pra mim, aquilo é coisa de latino mesmo. Jogou assim, ó. O Neymar não tá nem treinando com bola ainda direito, já vai pro jogo contra a Escócia. Então o Neymar vai pro jogo. É a mesma coisa quando o cara chega aqui pro Abel. E o Paulinho? Os caras estão sabendo que o Paulinho tá treinando e fazendo uma transição. Não perguntou. Próximo jogo ele vai estar. Ele não vai estar. Uhum. Pra mim, isso foi uma sacada. E todo mundo só comentou que o Neymar vai pro próximo jogo. Não perguntou o segundo tempo do Brasil. Não perguntou a diferença de gols. Não perguntou da lesão do Rafinha. Isso tudo foi tudo maquiado. O Rafinha é um jogador importante. Pode até não mais jogar a Copa. Sim. Ele teve 2 lesões dessas no Barcelona
E ele perdeu alguns jogos na seleção, até em convocação, por causa disso. E aí jogou isso pro Neymar. Porque assim, olha, sabe, uma lesão de panturrilha, cara. E o Neymar, no jogo do Santos, foi 17 de maio, 11 da manhã, no estádio do Corinthians. Ninguém viu qual foi o momento da lesão. Só apareceu ali aquele questionamento, se volta ou se não volta, se entra o Robinho Júnior, se não entra. Eu acredito que pro jogo da Escócia, tudo bem, o Neymar pode até voltar, botar chuteiro, ficar no banco, mas sem condição nenhuma de jogar. Sem condição nenhuma de jogar. E aí, Ale? Principalmente para iniciar o jogo, Não. acho que não tem a menor chance. E o Vamp tocou num ponto muito importante, né? O Neymar tem servido realmente para dar uma salvada em alguns assuntos polêmicos. Por exemplo, depois da partida muito ruim, fundamentalmente o primeiro tempo contra Marrocos, o Neymar dividiu as atenções da imprensa, da torcida, de todo mundo, com a atuação do Brasil, com as escolhas do Ancelotti, as escolhas equivocadas, com o fato da gente ver um time que prevê poucas situações, pouco treinado. Então, dividiu as atenções. Era Neymar, que tomava uma boa parte do espaço ali que a gente destina para a seleção brasileira, em termos de repercussão, e a atuação ruim, ela não teve a proporção que deveria ter. Então, o Neymar serviu para isso. Agora, contra essa seleção do Haiti, o Brasil não fez o saldo que deveria fazer, fez um segundo tempo muito ruim, ficou escancarado os erros nas apostas do Ancelotti do primeiro jogo, ficou claro o quanto ele errou no primeiro jogo, que poderia ter sido fatal. A lesão do Rafinha, porque se a gente for ver aí nesse ciclo, quantos jogadores importantíssimos que se machucaram, que seriam titulares da seleção brasileira, né? De Militão, passando pelo Estevão, passando pelo Rodrigo, passando pelo Wesley, agora o Rafinha, sem contar o Neymar. Então, o Neymar, ele vai meio boi de piranha, que eu falava na nossa época, a gente fala boi de piranha. Então, todo mundo vai especular o Neymar e esquece as outras coisas. Eu acho que isso aí inclusive é de caso pensado pelo italiano. Eu não terminei com o Ancelotti, minha relação com ele, eu não separei dele, mas nós estamos dando um tempo, porque eu fiquei muito assustado com a primeira impressão que ficou no jogo contra o Marrocos, né? Então o velhaco, ele é experiente, ele é monstro, assim, conhece tudo. Então acho que ele jogou essa isca aí para nós cair, viu? Eu acho também assim, cara, porque ó, eu sempre falo assim, a gente sabe os bastidores, hoje o que evoluiu, né, em termos de tudo, comunicação, tudo, você tem aí, antes, 70%, 80%, tudo da Globo, né, agora tá dividido tudo. Você vê aí a Cazé TV passando todos os jogos, outros canais, o SBT comprando, tudo, dividiu muito, antes era tudo centralizado na Globo, né. E pra mim teve um grande acordão, cara, na convocação do Neymar. Porque é Copa do Mundo, é 40 dias. O Neymar, quando sai machucado, o Neymar, hoje já fazem 35 dias que o Neymar não. Do dia 17. Não chuta uma bola. 34 dias hoje. E a intensidade do jogo, eu tava vendo o jogo da Bélgica contra o Egito. E o Doku. O Doku. Os caras do Egito sentando o pau, irmão. E o cara tava em forma, vinha da Premier League, jogando pelo City. Eu ainda não vejo um cara parado com 34 anos, 34 dias sem treinar nada, ter esse gás para jogar com a intensidade da Copa do Mundo. Tudo bem, a primeira fase ali, o Haiti, pá. Ontem seria um jogo bom poder matar, se ele tivesse inteiro. Sim. Né? Não sei se contra a Escócia o Neymar tem essa condição, e os escoceses pensando na sua história. Na sua história futebolística, nunca ter ido a uma segunda fase de nada. Nem Eurocopa, qualquer competição que ela disputou, nunca passou para a segunda fase. E tendo essa chance, agora. Eu acho que o Carlito jogou para a torcida isso aí, para não perguntar o que ele falou. E o segundo tempo? Não deu, só teve um chute, que foi do Alexandre, ou do Douglas Santos, e mais nada, o Brasil não criou nada. Nada no segundo tempo. E vai ser no mesmo horário os dois jogos da última rodada, na quarta-feira. Suplou que o Marrocos abre o placar. A notícia vai estar chegando lá em Miami. Ó, o Marrocos tá ficando. Porque se o Marrocos faz 2-0, o Brasil tá com 2 gols a mais. O Marrocos faz um gol lá,
e o jogo continua empate lá, o Marrocos não é nem mais saldo de gol. É um jogo normal. Sim, Um jogo normal. precisa ganhar. Entendeu? Vai precisar ganhar. Então, não ganhando, aquela logística foi toda montada. Porque eu vejo assim, alguns personagens na Copa do Mundo, você vai pegar, quando sai o sorteio, divide o grupo. O que você pensa? Inglaterra, primeira do grupo. Holanda, primeira do grupo. Espanha, primeiro do grupo. Portugal, primeiro do grupo. França, Argentina, Brasil. Ninguém pensa no Brasil em segundo do grupo, não. E se for segundo do grupo, provavelmente vai vir uma Holanda. É verdade. É a logística. Ah, não queremos sair daí onde a Lê falou. Vai ter que ir lá pra Monte Rei, lá no México. É isso tudo. É outra mulher do Samir Chaldi.